Olá pessoal, meu nome é Graça, eu sou professora de culinária no programa Jovem Independente. E continuando o nosso módulo de receitas de padaria, hoje a gente vai aprender a fazer um pão de batatas com recheio de queijo prato, tá? Se você preferir, você pode colocar um outro recheio de sua preferência ou não, tá bom? Para essa receita de utensílios, o que nós vamos precisar? De um bowl, né, para a gente poder preparar a massa, uma colher e uma espátula, se você tiver aí, um tabuleiro, né, na hora que a gente for assar os pães, né, e os nossos ingredientes, tá? Não tem uma ordem específica aqui, a gente só mistura todos os ingredientes, mas eu gosto sempre de começar pelo fermento. Ou ele esteja misturado com o açúcar ou com o líquido aqui que a gente está usando, tá bom? Eu já coloquei aqui, ó, um sal, vou só colocar mais um pouquinho. E os nossos ingredientes para essa receita aqui são, mais ou menos, a farinha de trigo a gente não estipulou o quanto, mas é aproximadamente meio quilo de farinha de trigo, tá bom? É até o ponto de dar para abrir a massa e a gente rechear, fazer os pãezinhos e deixar descansar, tá? E o ponto que não esteja grudando nas mãos. Então, são 2 sachêzinhos de fermento biológico para pão, pode ser o fresco, tá? Também a gente vai precisar de meia xícara de chá de leite, 100 gramas de margarina de boa qualidade, 2 ovos, aqui também gema para pincelar, sal, né, que eu já até coloquei aqui no fermento, e a gente precisa aqui só dar uma misturadinha aqui no fermento com sal. A gente vai já direto com leite, a margarina, leite, a margarina. Gente, essa receita ela rende aproximadamente 20 pãezinhos, tá? E eu não falei da batata, tá, gente? É aproximadamente 2 xícaras de batata cozida e amassada, tá? Peço perdão aí pra vocês, tá? Mas deu tempo aqui. Se você não quiser fazer esse pão aqui de batata, pode ser um pão de abóbora, pode ser um pão de mandioquinha, tá bom? Não precisa ser só pode ser a batata doce, pode ser a batata asterix. Eu tô usando aqui a batata inglesa, tá? Mas pode ser asterix. Pra quem não sabe, a asterix é aquela batata roxa. Ela tem menos líquido, então é só ficar atento ao líquido a quantidade de líquido que você vai usar, tá? Tem umas abóboras, no caso, se a gente for fazer de abóboras, tem umas abóboras que tem um pouquinho mais de líquido também. A gente sempre tem que ficar atento a esses detalhes. Se você não gostar do queijo prato, pode ser um queijo mais firme, tipo um canastra, pode ser um queijo cremoso também, se você gostar. Pode ser um recheio de alguma carne, tipo calabresa, pode ser presunto, mussarela, frango desfiado, tá bom? Aqui é misturar e a gente vai precisar deixar isso descansar também, viu? Sempre que a massa for descansar, é sempre bom a gente estar cobrindo, né? Ou com um pano limpo, né? Tipo um pano de prato que não foi usado, com filme plástico, ou até mesmo um saquinho. E deixar sempre na parte aí da sua cozinha que for mais quente, né? Porque o fermento ele requer isso, sabe? Você pode colocar aqui também, que eu acho que combina muito com o tipo de queijo, né? Se você for usar, por exemplo, presunto mussarela, você pode usar um orégano, né? Aí fica aí
sua escolha. Agora a gente vai deixar essa massa descansar, tá? Por uma meia hora mais ou menos, vai depender aí da temperatura da sua cozinha, tá? E a gente volta para dar seguimento à nossa receita. Ela fica assim, né? Vou mostrar aqui para vocês. Massa muito bonita. A textura é maravilhosa, eu adoro massa de pão, tá? Ela fica assim, a gente vai deixar ela descansar e a gente volta já mostrando já o segundo passo. Bom, gente, voltando aqui com o nosso, continuando na verdade aqui com o nosso pão de batatas, tô aqui com a nossa massa, né? Como eu falei, a gente não deu assim uma quantidade exata de farinha de trigo, por causa que a gente vai ver isso aqui, ó, agora aqui, as vias de fato aqui, ó, vive a cores, como diz, a quantidade aproximadamente que a gente vai precisar, tá? Eu coloquei mais ou menos meio quilo, mas eu acho que a gente vai precisar mais do que isso, tá? Aqui não tem segredo, tá bom? A gente trabalha um pouco a massa, tá? Uma massa maravilhosa, gente. A textura aqui é incrível. E fazer as bolinhas e rechear, tá bom? E aí tem o segundo tempo do crescimento, tá? Ela vai crescer, a gente volta com ele já assar. O ponto de assar é quando ele tá dourado, tá bom? Dourado por cima. O forno é mais ou menos 180 graus, tá? Vai depender aí da potência do forno, né? Às vezes é meia hora, às vezes é 20 minutos, às vezes é um pouquinho mais, tá? É como o tempo do crescimento. Às vezes, tem massa de pão, dependendo da temperatura do dia, que ela fica o dia todo para poder crescer, tá? Então aqui a gente separa assim as bolinhas. A farinha de trigo tem que estar pertinho da gente, né? Acho que eu peguei uma porção grande. Ainda vai crescer para não ficar um pão de batata gigante, né? Eu tenho aqui os cubinhos, tá? De queijo prato. Aqui, ó, é só pegar, juntar tudo aqui assim, ó. Ó. A gente dá umas leves ajeitadinhas assim. E já põe no tabuleiro. Não necessita de prato, viu? Reforçando, você pode usar o recheio que você gostar, tá? Pode ser o cubinho, pode ser ralado, tá? O cubinho fica mais fácil, né? Pra gente poder fechar o pãozinho. Pode ser uma carne, tá? Uma carne seca, não pode ter caldo, que interfere. Passa, fica aquela massa batumada. Carne, já pensou carne seca com catupiry? Frango com catupiry, bacon bem fritinho, calabresa, presunto, mussarela e orégano, presunto, mussarela e manjericão. Pode usar a criatividade aí. Se você não gosta de nenhuma carne, também não precisa colocar. Então, gente, é isso aqui, tá bom? Pra a gente não abusar aqui do nosso tempo, tá? Aqui, ó, eu vou até estar pincelando um aqui pra gente, e ele vai para um outro. Na verdade, o ideal seria deixar crescer ele assim, tá? Depois é só pincelar e levar pro forno, tá bom? Já já a gente já mostra o resultado, viu? Então, pessoal, após meia hora de forno, tá? Aproximadamente, esse é o resultado do nosso pão de batata com recheio de queijo prato, tá bom? Você pode deixar pegar um pouquinho mais de cor ou não, tá bom? Pode servir aí como café da manhã, lanche da tarde.
Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima receita, se Deus quiser, gente. Beijo!